Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: sem Cristo nós estamos nu, perdidos, presos e no escuro. É exatamente isso, meus irmãos. Todos que estão sem Cristo, todos que não têm Cristo como o seu único e Senhor, Salvador da sua vida, ele está dessa forma. Ele está nu, ele está perdido, ele está preso e ele está no escuro. E para isso nós vamos usar o texto sagrado que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, versos 26 a 35. É a história do endemoniado de Gadareno. Tudo isso que eu acabei de falar para os irmãos é exatamente o que ele estava. Ele estava nu, ele estava perdido, ele estava preso e ele estava no escuro. Então, nós vamos ler o texto sagrado e vamos entender a mensagem de hoje. E que é muito rico, meus irmãos, não só para nós, para alguns cristãos que estão, às vezes, com depressão, que não saem dentro de casa, que perderam a fé, mas para os ímpios, seu vizinho da direita ou da esquerda. Talvez ele seja um gadareno. Talvez você esteja um familiar que seja um gadareno, entre parentes. Talvez ele esteja nu, perdido. Talvez ele esteja no escuro. Talvez ele esteja preso, assim como esse gadareno estava. Mas quando ele encontrou Cristo, ele teve a luz, ele foi liberto e ele já estava vestido e já não estava mais perdido. Então todos que estão sem Cristo estão da forma que eu falei. Vamos ler o texto sagrado, irmãos, para a gente poder extrair algo para nós, para os dias de hoje e adquirir sabedoria. Então vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 8, versos 26 a 35. E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Olha só, irmãos, muito tempo estava preso pelos demônios. E não usava roupas, olha o que eu disse, estava nu. E não habitava em alguma casa, ou seja, ele estava perdido, o que eu falei no começo do vídeo. Mas nos sepulcros, estava no escuro, ele habitava nos sepulcros. Ou seja, ele estava sem Cristo, estava nu, estava perdido, estava preso, estava no escuro. Esta era a situação daquele gadareno. E tem muitos vivendo assim no dia de hoje. E até cristãos, irmãos, pessoas que já desceram as águas e perderam a fé por algum motivo e estão dessa forma. E precisam ter um novo encontro com Cristo. Vamos continuar o texto. Lucas 8, 28. Mas vendo a Jesus gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele e guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões era impelido pelo demônio para o deserto. Olha só, irmãos, o demônio ainda fazia com que o gadareno ia para o deserto. Sabe o que significa o deserto no dia de hoje, irmãos? Depressão. As pessoas que estão no deserto, está deprimida, não sai daquele quarto, não sai da escuridão, não sai às vezes na rua, está deprimida, não quer ver mais ninguém, ela não sai de frente da televisão, ela não sai da tua cama, às vezes fica dias sem descer para tomar um banho, às vezes já não se alimenta direito. Então esse é o deserto que os demônios estavam levando o gadareno. É como nos dias de hoje as pessoas com depressão. E tem muitas pessoas assim, meus irmãos, no deserto, presa, não quer mais ir para a igreja, perderam a fé, às vezes não querem nem tomar banho, estão deprimidas, estão com depressão, e isso pode acarretar problemas maiores até a falência. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer prender as pessoas. Quer prender no sofá, quer prender atarefada dentro de casa, mas não quer que vá ouvir a palavra dentro da igreja, irmãos. Porque a gente vê no YouTube aí muitas pessoas falando: a igreja somos nós. Sim, meus irmãos, eu conheço um pouquinho da Bíblia e sei que a igreja somos nós.
mas temos que ser alimentados por homens de Deus, pela palavra de Deus. Quantas vezes você sai de casa orando a Deus e dizendo: Senhor, abra a boca do profeta, abra a boca do pastor, fala comigo. E Deus vai e abre a boca do pastor e fala exatamente aquilo que você está sentindo. É Deus falando, meus irmãos. Vocês estão achando que a igreja somos nós e Deus vai enviar um anjo todo dia para falar com a gente através de sonho, que nem falava com Jacó, que nem falou com Isaac. Não é assim. A gente tem que ser alimentado pela palavra de Deus. Temos que ler, sim, temos acesso à Bíblia, no nosso país é livre, mas temos que ser alimentados, sim, pelo louvor da igreja, pela oração, pela intercessão, pela palavra de Deus, comunhão com os irmãos na igreja. E é isso que o inimigo não quer. Ele quer te levar para o deserto, quer que você fique lá isolado, sozinho, dizendo que você não é ninguém, que você não vai conseguir mais nada, que a igreja é só você não precisa de pastores, não precisa, não. Negativo, meus irmãos. Jesus Cristo quer te libertar hoje. Continuando o texto, Lucas 8:30. E Jesus perguntou-lhe dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. Esse abismo que é citado aqui, irmãos, é aquele abismo do Apocalipse 20, do 1 ao 3. Que na onde Jesus envia os demônios, Satanás, a antiga serpente para o abismo. E lá eles são encerrados por 1000 anos, sem fazer mal para ninguém. É esse abismo que eles estavam com medo que Jesus enviasse naquele momento. Por isso que eles pedem para ir para os porcos. Eles entram nos porcos e os porcos automaticamente já começam a ficar enlouquecidos, enfurecidos e caem no precipício e mata todos os porcos. E a Bíblia diz ainda em Marcos 5:13 que era mais ou menos 2000 porcos. Então você imagina, irmãos, o tanto de demônio que entra numa pessoa e que pode também entrar nos animais. Às vezes aquele cachorro feroz, irmãos, que de repente se vira contra o seu dono. Muitas coisas acontecem, irmãos. Isso é para quem é espiritual, quem crê na palavra. Porque se o demônio estava no gadareno e foi para os animais, a Bíblia então nos dá a entender que o demônio sim entra nos animais, entra quem tem fôlego de vida. Por isso que eles pediram: não nos enviam para o abismo. O abismo que eles estavam citando é o de Apocalipse 20, do 1 ao 3. E então Jesus vai e ordena para que eles vá para os porcos. Então é estreito, irmãos, isso daqui. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos passando no monte. E pediram-lhe que permitisse entrar neles. Ele foi permitido. Então os demônios saindo do homem entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago e se afogaram. E aqueles que o alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus e encontraram o homem de que haviam saído os demônios assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Em outras traduções, ou tiveram grande temor, porque não acreditaram no que viram. Aquele homem que só andava endemoniado, nu, sujo, que dormia nos sepulcros. Sepulcro, meu irmão, é lugar de morte, é lugar de escuridão, e aquele homem só dormia lá. Então por isso que eles tiveram grande temor, não acreditaram. Eu disse que nós iríamos ler até o 35, irmãos, mas eu vou esticar até o 39 para a gente poder entender melhor. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhe como o possuído por demônios havia sido curado. Olha só, quando ele teve um encontro com Cristo, ele já não estava mais nu, já não estava na escuridão, já não estava mais perdido, já não estava mais dormindo nos sepulcros, e nós vamos ver que Jesus envia ele: vá para a tua casa. Então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor. E entrando ele no barco, retornou. Ele entrando no barco, Jesus Cristo. E o homem de quem havia saído os demônios lhe pedia para que pudesse entrar com ele. Ele quem? Com Jesus. Mas Jesus os despediu dizendo: retorna para a tua própria casa e mostra
quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Irmãos, agora você imagina entrando nesse texto, entrando nesse momento, nessa hora. Deus Pai, através de Jesus Cristo, alcançou a misericórdia naquele homem que estava perdido, que os demônios impeliam, enviavam ele para o deserto. Ele só dormia em sepulcros, meus irmãos. Lugar de sepulcro é lugar de mortos, meus irmãos, não lugar de vivo. Ele estava querendo ficar com os mortos. É isso que os demônios querem, meus irmãos. Que você, que é cristão, que está fraco na fé, que fica desanimado, que fique triste. Ele quer pôr você angústia, depressão. Deserto, meus irmãos, é depressão, para você ficar deprimido. Sabe aquele dia que você acorda, tá um baita sol, mas é como se fosse uma escuridão lá fora, que você fala, não quero sair da cama, hoje eu não quero fazer nada, não toma banho, do jeito que acorda fica, mal come. É isso que os demônios, que Satanás quer. Ele quer que você seja como o antigo gadareno, não aquele gadareno que teve um encontro com Jesus, e a Bíblia diz, vai dizer o quê? Saindo os demônios, assentando, o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus. É isso que nós precisamos, meus irmãos, estar aos pés de Cristo. O que é estar aos pés de Cristo? Trazendo esse texto para hoje, é o que eu disse, é oração, é leitura da palavra, é pedir perdão dos pecados em alta voz, sim, sabe, para que o mundo celestial reconheça a nossa pequenez, a nossa humildade e a nossa grande fé em Cristo Jesus, que tem poder para perdoar os nossos pecados. Então, você assentado aos pés de Jesus, é buscar a Deus na igreja, é se esforçar, é reconhecer e abrir a boca e falar para Deus, Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não aguento sozinho, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, meu Pai, para que eu não ande nu, para que eu não ande perdido, para que eu não ande no escuro, para que eu não fique no sepulcro, meu Pai. A gente precisa do que? De Cristo. Cristo é luz, Cristo nos dá as vestes, Cristo não nos deixa no deserto, pelo contrário, nós somos sal e luz do mundo. Estamos aqui para fazer a diferença, meus irmãos. Como diz Paulo, não, a gente não pode sair do mundo por causa do ímpio, por causa dos malignos desse mundo. Não, a gente tem que fazer a diferença, tá no meio deles, mas fazer a diferença. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa, que você busque o Senhor Cristo em oração, na igreja, comunhão com os irmãos, participar da Santa Ceia, que é em memória de Cristo, o sangue, o suco de uva e o pão que representa o corpo de Cristo. É isso que Cristo quer comigo e com você, meus irmãos, que a gente se esforce, sabe? Cada um pega a sua cruz e siga-me, para a gente não ficar como um gadareno no deserto, deprimido, depressivo, tá? Porque Satanás, irmãos, é o que ele quer desde a época de Cristo. A Bíblia diz que ele atentou Cristo 3 vezes no deserto, e a Bíblia vai dizer claramente que o deixou por um tempo. Se Satanás sabia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, deixou ele por um tempo, imagina nós, meus irmãos, nós somos chamados como filho de Deus, mas somos carne, pequenininho. Temos que pedir perdão dos pecados todos os dias e buscar a Deus, irmãos, todos os dias. Orar, 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 até se fortalecer na oração, na leitura da palavra, para ficarmos fortes, enchermos do azeite do Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Essa é a mensagem para você. Cristo não quer que você seja um gadareno. Pelo contrário, Ele quer você aos pés deles, buscando, porque Ele vai te abençoar. Ele vai te livrar dessa depressão, dessa angústia, dessa escuridão, dessa nudez. É tudo que o gadareno tinha. Sem Cristo ele não tinha nada. Era nu, andava no deserto, estava na escuridão. Com Cristo, irmãos, nós somos alegria, estamos vestidos, temos luz, temos paz. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e a vida de sua família. Fique na paz.